Ok, se vocês notarem uma diferença na minha voz ou, sei lá, na qualidade do áudio, é porque eu mudei de gravador. Ok. A gente sabe que a rede social ela é composta por diferentes pessoas com padrões de vidas, pensamentos completamente diferentes. E na mente de algumas pessoas, se você não seguir a mesma ideia de pensamento, raciocínio ou sei lá o que, algumas dessas pessoas elas possivelmente vão te agredir verbalmente. E eu, sinceramente, não entendo essas pessoas. Por exemplo, a internet ela é um bom exemplo disso. O que possivelmente a pessoa adoraria falar na vida real, ela acaba usando a internet a seu favor. É claro, porque normalmente na internet você não teria as mesmas consequências da vida real. Se você xingar um cara maromba, possivelmente ele vai te socar até o talo. Ou não, aí você teve sorte. E se você fazer isso na internet, você não vai ficar ganhando soquinho virtualmente. Só se for por RPG. Aí dá, hein? Por exemplo, vamos supor que foi feita uma publicação. Isso é bem comum no dia a dia. E nesses comentários dessa publicação, vai ter muita gente que vai comentar. E essas pessoas vão ter uma diferença tão grande. E é claro que elas não vão ter uma conversa tão saudável, como é que eu posso dizer. É claro, nesse tipo de publicação existirão vários tipos de pessoa. Aquela pessoa que pode possivelmente aceitar e respeitar a sua opinião, aquelas que vão te xingar, odiar, aquelas que vão militar e aquelas que vão só olhar e foda-se, elas não vão estar nem aí, elas não ligam, elas não vão comentar. Porque nesse tipo de publicação terão pessoas que vão estar o tempo todo tentando mostrar que realmente estão certos. E eu realmente estou disposta a lhe dizer que não vale a pena conversar com esse tipo de pessoa. Seria meio hipócrita da minha parte dizer que eu nunca tratei na internet. Eu acho que é um pouquinho impossível uma pessoa nunca ter tratado. Na moral, se você nunca tratou, você é uma pessoa da paz. E eu já tratei e eu falo que não é algo tão legal. Bom, da minha parte eu digo que não é legal. Por exemplo, quando se trata de uma pessoa que a gente gosta e acabamos ferindo ela, o que a gente ganha com isso, tentando mostrar o tempo todo que a gente tá certo, tanto faz, cara. Vale mais a pena magoar uma pessoa, ferir ela com palavras, isso, não é legal. Você desrespeitou uma pessoa só pra mostrar que a sua ideia, seu pensamentozinho tá certo. Valeu mesmo tanto a pena acabar com uma pessoa pra você mostrar que realmente estava certo? Então você argumenta, mas eu nem sei que eu conheço essa pessoa. Acho que esse é um dos maiores motivos pra você não fazer isso. Porque, primeiro, você não sabe como foi o dia da pessoa, você não sabe como ela está, ou como foi o dia dela, ou o que essa pessoa tá passando. Mas, claro, sempre tem aquelas pessoas que só estão interessadas em erguer a voz o tempo todo e mostrar o quão ela está certa. E eu lhe pergunto, vale a pena mesmo argumentar com alguém que só está disposto somente a erguer a voz? Nessa situação, apenas escute e vá embora. Não vale a pena se estressar por algo tão bobo assim. Eu vou colocar vocês em uma situação, ou imagine como vocês quiserem. Vamos supor que existem dois grupos. Vocês escolhem o grupinho que você quer ficar. Existem o grupo A e o B. Algumas pessoas acreditam que o grupo A esteja certo, outras o grupo B. Mas vamos supor que existem mais pessoas no grupo B. Enquanto algumas pessoas desmerecem as pessoas do grupo A, desrespeitam ela, existe o Carlinhos. Ele não sabe onde ficar e ele não quer se encaixar em nenhum lugar porque ele não quer ofender ninguém. Sério, parece que todo mundo tá tão empolgado em mostrar que realmente está certo. E no meio desses grupos existem pessoas que nem sequer acreditam no que seu próprio grupo está falando. Na cabeça deles, pertencer a um grupo já é o suficiente. Aliás, quem realmente quer ficar de fora do grupinho de amigos que pensam tudo a mesma coisa? E amigos, eu lhe digo, não vale a pena, sinceramente. E relaxa, amigo, que querer não dar sua opinião sobre determinado assunto ou não querer se posicionar também é um posicionamento, também é uma atitude. Então relaxa aí, Carlinhos, que tá tudo bem, sinceramente, tá tudo bem. Só uma coisa que eu acho, muito errada, você pegar uma coisa da internet, copiar e colar e falar pro seu amigo que você pensa isso. E eu acho isso tão seco vindo da parte das pessoas, pegar uma coisa que já foi dita e ela repetir aquilo, e isso vai se passando de geração em geração, e as pessoas
elas ficam tão acomodadas nisso que elas não se cobram mais pensar. Sério, isso é tão triste ver que isso tá acontecendo, ver que as pessoas não estão tendo, não estão pensando, não estão refletindo. Isso é tão chato às vezes. E, por exemplo, no meu caso, eu recebo algumas críticas em relação ao meu canal. E, sério, eu recebo essas críticas de braços abertos. Porque, tipo, a partir dali eu vejo que já é uma ótima oportunidade de eu evoluir, de eu melhorar, que eu posso melhorar. E eu acho isso show, da hora, quando a pessoa pontua e fala: olha, tu precisa aumentar esse volume, tu precisa fazer isso. Ok, eu vou tentar fazer, eu vou fazer. A gente sabe que o ódio ele não é legal, então seja ciente antes de falar em redes sociais. Se coloque no lugar das pessoas. E sério, eu não preciso nem citar nomes aqui de pessoas que leram algo contra ela e se machucaram ou partiram pra pior. Então, eu sinceramente, eu me magoo quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, na moral. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já sofri bullying tanto na escola e essas mesmas pessoas que faziam bullying comigo na escola faziam bullying comigo na internet. Então, é horrível, simplesmente não é muito legal. Por exemplo, a gente sabe que um comentário maldoso, ele pode simplesmente destruir o dia, a semana ou até a vida de uma pessoa. Então, seja e esteja ciente antes de fazer um comentário. Não seja uma pessoa ignorante, não seja uma pessoa babaca. Gente, o mundo tá tão cheio delas que até cansa, sério, cansa demais. Então, se coloque no lugar das pessoas e não agrida as pessoas com palavras, isso machuca tanto. Então, eu lhe pergunto, o que você vai ganhar com isso? Só o agradinho de fazer alguém se sentir mal, pra baixo? E outra, escute as pessoas, veja sempre o que elas têm a dizer. Aliás, a gente aprende mais ouvindo do que falando. Opa, pessoal, tudo sussa? Aqui quem fala é o Mook. Respondendo a pergunta, bom, o que eu acho é que todas as pessoas têm uma opinião sobre algo, mesmo que tenha sido influenciado por outra pessoa, e logo acredito que sim, um discurso de ódio é considerado uma opinião. Afinal, o cara do bigodinho alemão tinha uma opinião sobre a raça pura. E com isso, milhares de pessoas morreram devido às consequências dessa mesma opinião. Porém, também acredito que quando a opinião fere e viola os direitos de outra pessoa, essa opinião não é mais válida. E existem o áudio saudável, onde geralmente acontece um jogo ou falando sobre o anime. É uma discussão onde muitas vezes é engraçado a terceiros. E não passa disso, de uma discussão, e acaba ali, e no outro dia a galera tá se falando de novo. A menos que falem do assunto e eles vão começar a brigar e falar qual personagem é melhor e tal. Mas nada muito sério. Bom, eu não acho que o ódio é necessário na web, pois o ódio gratuito da internet geralmente é criado por opiniões opostas e isso gera conflito. E às vezes é criado um meme. Por exemplo, o ódio a e-girls, onde apenas por terem um estilo próprio ou diferente sofrem um hate. Mas isso tudo se iniciou como meme. Olha, aquela garota é bonita e gosta de tal coisa e... é tipo o meme dos otakus também, mas um pouco diferente. Todo mundo iniciou... Quando iniciou, achou legal. Engraçado. Aí a galera começou a forçar. E com o tempo o meme saturou, como tudo que é repetitivo demais. Entretanto, a galera que levou o meme a sério, essa galera é o motivo dos filmes terem classificação indicativa. Pelo menos a galera que... Eu não tô querendo dizer as girls, enfim. Os caras, geralmente são caras, com idade entre 8 e 14 anos. Os mesmos caras que dizem, mulher vai lavar a louça. E os que xingam as minas quando levam fora. E chamam os caras que respeitam elas de gado. E essas crianças não devem ser levadas a sério e nem deveriam usar a internet. E essa é a minha opinião. O
Mob nos respondeu: não, pois é algo que é dado por raiva, e não por algo que todos possam concordar. Javemiv respondeu: acho que opinião e discurso de ódio são completamente diferentes. E na outra pergunta ela respondeu: não é necessário. O ódio na internet só existe pela inveja alheia. Priv Michelzinho argumentou: sim, porque representa um ponto de vista sobre algo mesmo visando ataque. E na outra pergunta ela respondeu: não, porque gera um clima negativo, tanto em vista que a net é um lugar para você se distrair da vida real. Sas 29, grande filósofo, disse: não. Já o HTTP Paçoca respondeu: não, porque a partir do momento que você se rebaixa ao ódio, não é mais opinião e sim ofensa. Zurgil Shitposter respondeu: bom, o ódio ele é um sentimento que é difícil de controlar, não deixe que ódio te consuma. Stoushirou 523 respondeu: não, porque opinião é uma sugestão, ou seja, falar para uma pessoa se aquilo está legal, ou ele tem que melhorar. Ele continuou: agora discurso de ódio é pesado, porque exemplo, seu gordo faz direito isso. E ele continuou: é isso, o cara está sendo mal educado. Gilcat respondeu: nem tanto, ódio é só meio de uma pessoa aliviar raiva de si próprio e usar de forma abusiva nas redes sociais. Ele respondeu a outra pergunta com o seguinte argumento: depende se discurso ele ou ela deixa bem claro que é a opinião dele ou dela. O Croninterer respondeu: não, vai que o cara tá passando por um dia ruim, os outros ficam chegando ele. O Xui Shitposter respondeu: eu só acho que é desnecessário, tem que melhorar o mundo, mas infelizmente tem gente tóxica. Ele respondeu a outra pergunta com o seguinte argumento: não, porque tipo tem gente que só quer se divertir e fazer amigos. Já o José Oliveira PNG respondeu: não, eu acho desnecessário, porque já tem tanto ódio no mundo, e pra que mais ódio? Já o Ecofofo 2 respondeu: não é necessário, pode acabar magoando alguém. Croninterer respondeu: não, porque o discurso de ódio serve para ofender alguém independente do gênero, cor, sexualidade, só porque ele desceu de elo no LOL, enquanto uma opinião pode ser ruim ou boa, podendo alegrar a pessoa que está ouvindo ou fazer a pessoa pensar sobre suas atitudes em melhorar como pessoa. Conteúdo, jogabilidade, ética, minha opinião. Splayer respondeu: já tem tanto ódio no mundo real, não precisa dele no mundo virtual. O Leozin JPG respondeu: não, porque é uma ofensa sem argumento nenhum, só ódio e algumas vezes preconceito também. Ele respondeu a outra pergunta: acho que ele é importante, em alguns casos com Conchbox Mil Grau que foi racista. Já o Vilhaefton respondeu: não, kkkk. E a outra pergunta ele respondeu: não, tem kid na net que a maioria aprende. Arielza respondeu: o discurso de ódio é uma opinião, porém, é uma opinião que denota desrespeito, representa uma fala intolerante sem empatia. Um exemplo é quando alguém faz um post sobre política. Os milhares de xingamentos que aparecem só nos mostram que não há mais espaço ao contraditório, liberdade de expressão, opinião ética. Quando dizem que todos têm direito de ter uma opinião, muitas vezes a liberdade de expressão usada em defesa de vários posicionamentos preconceituosos e discriminatórios. Temos a necessidade de compreender o que se caracteriza um discurso de ódio e quão prejudicial ele pode ser, principalmente para nossa sociedade democrática.